Oi, gente, a gente vai falar sobre o filme O Corcunda de Notre Dame. Vamos fazer um resumo, falar sobre as características do romantismo. E é nóis, assiste o vídeo aí, dá um like pra ajudar a gente. Divulga o máximo, dá um joinha aí, por favor. E é nóis. A gente agradece. Meu nome é Larissa. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Marcos. E meu nome é Lucas. Falou. Falou, Oi, gente. A gente vai falar sobre o filme O Corcunda de Notre Dame. Então, tudo começou quando os pais do Corcunda, que é o Quasimodo, abandonaram ele, porque pelo fato dele ter nascido muito, muito, muito feio mesmo, muito estranho, e com o rosto praticamente todo deformado, né? E eles deixaram ele abandonado na frente da catedral, que era da igreja lá. E o padre acabou adotando ele, sabe? Pra colocar mais pra essas coisas de Deus, assim, enfim. E então, o padre começou a criar ele. E com o decorrer do tempo, ele foi ficando mais velho, ele foi cuidando dos sinos. Ele tocava os sinos dentro da igreja. E como ele tocava esses sinos, e eram muitos sinos, ele tocava tudo de uma vez, ele acabou ficando surdo. Ele perdeu totalmente a audição. E ele teve que aprender a fazer a leitura labial. E ele sabia ler e escrever. Ele falava bem pouco assim mesmo. E ele sabia ler e escrever. E com isso ele aprendeu a fazer a leitura labial perfeitamente. Enfim. Com o passar do tempo, né, teve um festival dos tolos, que ele não podia sair da catedral, o padre proibiu ele de sair. E ele acabou saindo. Ele acabou saindo e ele foi coroado o rei dos tolos lá, porque ele foi visto e ele... pelo fato dele ser muito feio, ele acabou sendo visto e foi coroado o rei dos tolos. Aí a Esmeralda, que ela era paga pra dançar, ela começou a dançar pra ele, o padre acabou vendo e ficou muito puto com isso. Ela dançava mais pro Quasimodo, assim, sabe? Que ele foi coroado rei. Mas ela dançava também pra todos os outros que estavam lá, porque ela gostava de mostrar sua sensualidade. Então, seu corpo, né? Enfim. E o padre acabou vendo da janela. E ele ficou muito furioso, ele ficou com muita ira dela, assim. E ele desceu lá. Ele acabou saindo e proibindo o Quasimodo de ser o rei e de sair de dentro da catedral. Ele falou pra ele que se ele saísse, acabava, tipo, meio que tudo. Essas coisas de Deus, assim, ele não poderia mais ser protegido por Deus, né? E aí ele tentou pegar as coisas que o Quasimodo ganhou, que foi a coroa, enfim. Só que ele não deixou, né? Ele não deixou o padre pegar. E aí, mais tarde um pouco, o Quasimodo tava na janela e ele acabou vendo lá um movimento lá embaixo do padre e mais 2 bandidos. Só que ele achou um pouco estranho, sabe? Aí ele acabou seguindo os bandidos e os bandidos chegavam perto da Esmeralda. Esses bandidos chegaram perto da Esmeralda e tentaram prender ela, assim, com toda a raiva possível, sabe? Porque eles foram pagos pra isso, o padre pagou. E o Quasimodo viu isso e foi tentar ajudar, entendeu? A tirar os bandidos de lá. E o que vai ser... Como é que é o nome do cara? Um dos ciganos. Um dos ciganos que conseguiu ficar lá dentro. Ele viu também esse movimento. Então ele começou a gritar, a pedir socorro. Ele chamou os soldados, né, pra ajudar. Só que quando os soldados chegaram, os bandidos fugiram. E o Quasimodo que estava lá, e porque ela gritou, assim, mais por susto dele também, e por causa dos bandidos, os soldados acabaram achando que foi ele que atacou ela, mas na verdade ele estava tentando ajudar. Só que foi tudo interpretado muito, muito mal, entendeu? Aí o Quasimodo, por estar lá na cena, na hora, ele foi preso por uma noite, ele ficou a noite inteira preso. No outro dia ele já tinha sido condenado a levar 50 chibatadas. Sim. E esse cigano, o que pediu ajuda, né, pelos soldados, ele foi pego por outros ciganos, os mais bandidos mesmo. E ele foi condenado à morte, por enforcamento também, porque ele era muito intelectual mesmo. Ele sabia bastante. Sim, e
acabou que ele foi mesmo condenado a isso. Só que uma mulher, no meio daquela multidão que estava em volta... Que ela participava daquele movimento também. Sim, ela falou sobre... Ela relembrou a ele sobre uma lei. Que era a lei da Boêmia. Isso, a lei da Boêmia, que era... Antes deles enforcar a pessoa, eles tinham que oferecer para as mulheres. Se alguém quisesse casar com ele, eles estavam livres da morte. Mas se não, né, ele já seria enforcado direto. E eles foram oferecendo até que a Esmeralda apareceu e salvou ele. Ajudou ele e casou-se com ele, né? Aí teve aquela parte meio melosa, que eles se beijaram e tal. Rolou meio um clima mesmo assim, mas que mesmo eles se conhecendo na hora, assim... rolou um clima, sabe? Aquele bem... Enfim. Então, aí o Quasimodo... Ele foi preso na noite anterior e ele foi condenado a levar 50 chibatadas em praça pública. Sim, e... Aí, enfim, ele acaba levando todas ele as levou chibatadas. Enquanto ele tava levando essas 50 chibatadas, a Esmeralda, ela apareceu e ela tentou impedir que ele sabe? Levasse as chibatadas. Porém, quando ela estava tentando impedir, o padre também estava no local e ele falou que o Quasimodo tinha que levar, assim, as 50 chibatadas. Ele tinha que sofrer as consequências. Sim, exatamente. Ele sabia que ele não era o culpado, mas mesmo assim ele fez pelo fato dele estar gostando da Esmeralda e o Quasimodo também. Então foi meio que uma disputa entre os dois. Isso. Quando ele levou todas as chibatadas, ele teve que ficar 1 hora lá, parado no sol. Exposto ao sol. E foi aí que a Esmeralda ela chegou com um balde d'água. Quando acabou toda essa 1 hora completamente, Isso. ela foi lá. E aí ela deu essa água e tal pra ele. E deixou o padre muito mais irritado ainda. Foi o que despertou mais ainda a ira do padre. Exatamente. E, tipo, quando ele tava sendo exposto, né, todo mundo pôde jogar tomate, legumes, enfim, nele. Tipo, todo mundo pôde humilhar ele. Isso, exatamente. Ele foi motivo de risada na frente de todo mundo. E, enfim. E por isso... Depois dessa cena toda, o padre ficou bem odiado pela Esmeralda, muito mesmo. Muita raiva dela. Acaba matando o ministro e colocando a culpa na Esmeralda. E ela é condenada à morte. É enforcamento. Só que antes dela ser condenada ao enforcamento, eles pegam ela e começam a torturar ela, entendeu? Apertam os pés dela com aquele ferro que eu esqueci o nome. Eles acabam torturando ela pra ela assumir uma coisa que ela não fez. Exatamente. E ela não assume, né? Porque ela não fez, então, enfim, eu também não assumiria, enfim. Aí foi que ela foi condenada. Dia, ela acaba sendo condenada, ela vai pra ser enforcada. Ela é levada, no caso. Todo mundo olhando ela. E quando a corda já estava, tipo, no pescoço, ela prestes a morrer já, o Quasimodo aparece e salva ela. Só que, porém, ela desmaiou. Eu acho que é porque a corda tava muito... Não sei. Sim, acho que ela ficou um pouco sem ar, assim. Foi tipo, uau. Enfim, aí foi que... Aí ele acaba tirando ela de lá. E ele levou ela pra catedral, onde ele ficava, né? No lugar dos sinos e tal. E só que antes ele colocou ela no chão lá em cima e... Todos tentam entrar lá dentro. Os soldados começam a bater na porta da catedral, tentando entrar, bater com aqueles coisa enorme assim. Enfim, e ele pega a água quente que tem lá em cima, água quente eu acho que é, e joga embaixo lá, e tipo, todo mundo desiste, se eu não me engano. E aí ele pega e leva ela, como ela tava desmaiada, ele leva ela lá pro lugar onde ficam os sinos, onde ele dorme, assim. Onde ele viveu a vida dele praticamente toda. E... Bom, gente, é isso. Assistam o filme, porque é muito bom, a gente recomenda pra vocês. É um filme bem interessante. E a gente não vai falar a continuação pra vocês, porque vocês têm que assistir. É claro. Com gostinho de que quero mais. Gente, é sério, a gente indica muito esse filme, a gente gostou bastante. É um filme bem interessante. Ele, assim, pode ser até um pouco antigo. Um pouco não, ele é bem antigo, mas ele é muito bom mesmo. Eu dou nota 10 pra esse filme. Ele é bem interessante. Ele é um filme muito interessante e, tipo, tem umas coisas assim nele que faz você pensar bastante também. Eu gosto bastante desse filme. Gostei bastante. E recomendo 1000. Também. É nóis, gente. Até a próxima. Nós iremos falar as características do romantismo representadas no filme. Uma delas é a idealização da mulher, que a Esmeralda é uma mulher muito bonita e sensual. Outras são as tradições populares, que, né, quando podemos ver isso quando julgam o Corcunda, né, punem ele com chibatadas por ele tentar ajudar a matar a Esmeralda ao ver dos guardas.
fuga da realidade, porque eles nunca vão ficar com a mulher amada. E negativismo, porque eles sempre se sentem inferior às outras pessoas e mais feio. A gente vai falar sobre as características. Nós iremos falar as características do romantismo representado.